Imagine por um momento estar em sua casa tarde da noite. O mundo lá fora está em silêncio, imerso na quietude da escuridão. De repente, um som permeia o ar, um som que você não consegue identificar. Não é o rangido familiar da casa, nem o vento lá fora. É algo diferente, algo estranho, que parece vibrar nas profundezas do seu ser. Essa sensação inquietante, essa busca por uma fonte que permanece oculta, é uma experiência que, em uma escala muito maior, tem intrigado a humanidade por décadas. O nosso planeta, esta esfera vibrante de vida e geologia, é uma vasta sinfonia de sons, a maioria dos quais compreendemos. No entanto, há exceções. Sons misteriosos têm sido registrados em todos os cantos do globo, desde as profundezas abissais dos oceanos até os céus vastos e abertos. Estes enigmas acústicos, captados por equipamentos sensíveis e ouvidos por pessoas comuns, desafiam a nossa compreensão. Eles são tão potentes, tão inexplicáveis, que têm intrigado até mesmo as mentes científicas mais brilhantes. São sussurros de um mundo que ainda não conhecemos completamente, notas fantasmagóricas numa composição que ainda estamos a tentar decifrar. Cada som é uma peça de um quebra-cabeça, um convite para questionar o que pensamos saber sobre o nosso próprio mundo. Nesta jornada, vamos mergulhar nos arquivos sonoros da Terra para explorar alguns dos sons mais assustadores e enigmáticos já captados. Vamos viajar para cidades assombradas por um zumbido incessante, mergulhar nas profundezas do Pacífico para ouvir um rugido colossal e olhar para os céus em busca da origem de trombetas apocalípticas. Preparem-se para ouvir os sons que mantêm cientistas acordados à noite, os ecos inexplicáveis do nosso planeta. Este é o enigma sonoro da Terra, e a nossa exploração começa agora. Em certas partes do mundo, a tranquilidade é uma memória distante. Comunidades inteiras, de Taos, no Novo México, a Bristol, na Inglaterra e até Largs, na Escócia, são atormentadas por um som persistente e de baixa frequência. Conhecido simplesmente como The Hum ou o zumbido, ele é frequentemente descrito como o som de um motor a diesel distante, funcionando em marcha lenta, um som que nunca para. Para aqueles que o ouvem, e curiosamente apenas uma pequena percentagem da população em cada local parece ser capaz de o detectar. É uma presença enlouquecedora, um tormento auditivo que se infiltra nas casas, perturba o sono e desgasta a sanidade. A busca por sua origem tem sido uma das investigações mais frustrantes da acústica moderna. Cientistas, armados com equipamentos de gravação sofisticados, desceram sobre estas cidades, tentando isolar a fonte. Inúmeras hipóteses foram propostas e investigadas. Poderia ser o ruído de linhas de gás de alta pressão a vibrar no subsolo? Ou talvez a atividade industrial, mesmo a quilômetros de distância, cujas frequências viajam através da Terra? Alguns sugeriram que poderia ser o som de ondas oceânicas a colidir a grandes distâncias, gerando microvibrações que ressoam em terra. Cada teoria, no entanto, falha em explicar a natureza localizada e seletiva do hum. O mistério adensa-se quando consideramos a fisiologia humana. Por que é que apenas algumas pessoas conseguem ouvi-lo? Alguns pesquisadores acreditam que pode ser uma forma de acufeno, ou zumbido no ouvido, gerado internamente, talvez desencadeado por alguma exposição ambiental de baixa frequência. No entanto, isto não explica por que grupos de pessoas não relacionadas na mesma área geográfica relatam ouvir exatamente o mesmo som. O hum não é apenas um som. É um fenômeno partilhado, uma anomalia ambiental que vibra na fronteira entre a percepção e a realidade. Até hoje, não há uma explicação definitiva. Para os milhares de ouvintes em todo o mundo, o hum continua a ser um companheiro constante e indesejado. É um lembrete implacável de que, mesmo nos nossos próprios bairros,
Podem existir forças e sons que operam para além do nosso alcance e compreensão. O planeta parece estar a murmurar algo, um segredo de baixa frequência que se recusa a revelar, deixando aqueles que o ouvem isolados numa paisagem sonora que mais ninguém partilha. No verão de 1997, nas profundezas silenciosas e escuras do Oceano Pacífico Sul, os hidrofones da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, ou NOAA, captaram algo extraordinário. Estes microfones subaquáticos, originalmente posicionados para detetar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria, gravaram um som de frequência ultra baixa, mas de uma amplitude monumental. Era um som poderoso que subia rapidamente em frequência durante cerca de 1 minuto antes de desaparecer. Foi tão intenso que foi detectado por sensores espalhados por mais de 5.000 quilômetros de oceano. Os cientistas que o analisaram deram-lhe um nome simples, mas evocativo: bloop. A natureza do som imediatamente acendeu a imaginação tanto de cientistas como do público. O seu perfil de áudio não se assemelhava a nenhum som conhecido, fosse ele feito pelo homem ou geológico. O mais intrigante era que partilhava características com os sons produzidos por animais marinhos, mas a sua magnitude era simplesmente de outra ordem. Para produzir um som tão alto, a criatura responsável teria de ser colossal, muitas vezes maior do que a baleia azul, o maior animal conhecido na Terra. A ideia de uma criatura marinha gigante e desconhecida, escondida nas profundezas abissais, era ao mesmo tempo aterradora e fascinante. Durante anos, o bloop permaneceu como o argumento principal para a existência de monstros marinhos desconhecidos, evocando imagens de criaturas Lovecraftianas a agitar-se na escuridão perpétua. O mistério parecia insondável, um verdadeiro eco de um mundo oculto sob as ondas. No entanto, com o avanço da tecnologia e um maior estudo das regiões polares, uma explicação mais plausível, embora menos fantástica, começou a emergir. Os cientistas da NOAA começaram a correlacionar o som com a desintegração de grandes massas de gelo na Antártida. A teoria atual, e a mais aceite, é que o bloop foi o som de um icequake, ou sismo de gelo. Quando um iceberg gigante se racha e se desprende de um glaciar, ou quando uma enorme placa de gelo se fratura sob pressão, pode gerar ondas sonoras incrivelmente poderosas que viajam vastas distâncias através da água. Esta explicação, embora retire a possibilidade de um leviatã desconhecido, não diminui a grandiosidade do evento. O bloop é o som do nosso planeta em movimento, o rugido de montanhas de gelo a ceder, um testemunho da força pura e avassaladora dos processos naturais da Terra. Em todo o mundo, de Kiev na Ucrânia a Conklin no Canadá e até mesmo em várias cidades do Brasil, um fenômeno auditivo profundamente perturbador tem sido documentado. Pessoas saem às ruas, olhando para o céu, enquanto um som estranho e ressonante ecoa de cima. As gravações, muitas vezes tremidas e captadas em celulares, revelam um barulho metálico e dissonante, por vezes descrito como o som de trombetas ou o ranger de metal maciço. Estes sons, apelidados de trombetas no céu ou sons do apocalipse, parecem emanar não de uma única fonte, mas do próprio céu. A reação a estes sons é visceral e frequentemente tingida de medo e admiração. Para muitos, a associação com profecias antigas é imediata. Em várias tradições religiosas, o som de trombetas do céu anuncia eventos significativos, muitas vezes de natureza apocalíptica. Esta interpretação confere ao fenômeno um peso existencial, transformando um mistério acústico num potencial sinal divino ou um presságio do fim dos tempos. As redes sociais incendeiam-se com teorias e debates fervorosos sempre que um novo vídeo surge, com cada pessoa tentando encontrar sentido neste ruído celestial e inquietante.
A ciência, no entanto, procura explicações mais terrenas, embora não menos complexas. Uma das principais hipóteses sugere que estes sons podem ser o resultado de processos geofísicos. O movimento lento e poderoso das placas tectônicas, a ranger uma contra a outra a quilômetros de profundidade, poderia gerar ondas acústicas de baixa frequência que viajam através da crosta terrestre e são depois refletidas pela ionosfera, criando os ecos metálicos ouvidos na superfície. Outras explicações incluem o ruído de fundo eletromagnético da Terra ou tsunamis atmosféricos, onde ondas de pressão se movem através da atmosfera. Apesar destas teorias, nenhuma consegue explicar completamente a variedade e a localização esporádica dos sons. Por que é que são ouvidos de forma tão clara em certas áreas e não noutras? Por que é que soam tão distintamente metálicos? A falta de uma resposta única e definitiva mantém o mistério vivo. As trombetas no céu servem como um lembrete dramático da complexa interação entre a Terra, a atmosfera e a nossa percepção. Seja um processo geológico, um fenômeno atmosférico ou algo totalmente diferente, o som continua a ser um enigma que nos força a olhar para cima e a questionar a natureza do mundo que nos rodeia. Imagine um dia calmo e sereno, talvez numa costa ensolarada ou perto de um grande lago. De repente, o ar é rasgado por um estrondo ensurdecedor, semelhante a uma explosão de canhão ou a uma explosão sônica. No entanto, quando se olha para o céu, não há aviões. Quando se olha em redor, não há sinais de explosão. Este fenômeno desconcertante é conhecido como skyquake, ou sismo do céu. Estes estrondos misteriosos têm sido relatados durante séculos em todo o mundo, desde as margens do rio Ganges na Índia, onde são conhecidos como armas de Barisal, até aos lagos Finger nos Estados Unidos, onde são chamados de armas de Sêneca. A natureza destes sons é a sua imprevisibilidade e a sua aparente falta de causa. Ocorrem sem aviso, um único e poderoso boom que abala janelas e assusta a vida selvagem antes de o silêncio regressar tão rapidamente como foi quebrado. A ausência de qualquer evidência física, sem fumo, sem destroços, sem crateras, é o que torna os skyquakes tão frustrantes de investigar. São eventos puramente auditivos, fantasmas sônicos que deixam para trás apenas confusão e uma série de perguntas sem resposta. A sua ocorrência frequente perto de grandes corpos de água levou a muitas especulações sobre a sua origem. Os cientistas propuseram uma variedade de explicações naturais. Uma teoria popular é que os sons são gerados por meteoros a explodir na alta atmosfera. Estes bólides podem desintegrar-se de forma explosiva, muito antes de atingirem o solo, criando uma onda de choque que viaja até a superfície. Outra possibilidade é a libertação súbita de gás, como o metano, aprisionado em sedimentos no fundo de lagos ou no leito marinho, que sobe e explode ao entrar em contato com a atmosfera. Outros ainda sugerem que podem ser uma forma de relâmpago distante ou fenômenos atmosféricos raros, como a canalização de som através de camadas de inversão de temperatura. No entanto, cada explicação tem as suas falhas. Os avistamentos de meteoros nem sempre coincidem com os relatos de skyquakes, e a teoria do gás não explica os estrondos ouvidos longe de corpos de água. A falta de registros concretos e a natureza fugaz dos eventos tornam o estudo científico quase impossível. Os skyquakes permanecem um dos mistérios acústicos mais persistentes do nosso planeta. São explosões do nada, lembretes sônicos de que a atmosfera acima de nós pode ser palco de eventos dramáticos e poderosos que escapam por completo à nossa observação e entendimento. Estes sons, o zumbido persistente, o rugido abissal, as trombetas celestiais e as explosões fantasma, são mais do que meras curiosidades auditivas. São ecos das fronteiras do nosso conhecimento. Cada um deles serve como um humilde lembrete de que,
Apesar dos nossos notáveis avanços tecnológicos e da nossa busca incansável por compreensão, o nosso planeta ainda guarda segredos insondáveis. Vivemos na superfície de um mundo incrivelmente complexo e dinâmico, uma esfera de processos geológicos, oceânicos e atmosféricos cuja verdadeira escala e complexidade ainda mal começamos a compreender. A Terra não é um sistema silencioso e passivo, é um corpo vivo que geme, ruge e murmura de formas que ainda estamos a aprender a ouvir. Enquanto a ciência continua a sua busca metódica por respostas, o imaginário popular floresce no solo fértil do desconhecido. Para cada teoria científica, existe uma miríade de explicações mais fantásticas. O hum torna-se uma arma secreta de controle mental, o bloop é a prova irrefutável de um monstro marinho, e os sons do céu são mensagens de outra dimensão ou avisos de entidades sobrenaturais. Estas narrativas, embora não científicas, falam de uma necessidade humana profunda de encontrar significado no mistério, de tecer histórias em torno do inexplicável. Elas refletem o nosso fascínio duradouro pelo sublime e pelo aterrorizante. No final, quer a sua origem seja geofísica ou algo para além da nossa imaginação, estes sons misteriosos unem-nos numa experiência partilhada de admiração e incerteza. Eles desafiam-nos a ouvir com mais atenção o nosso mundo, a permanecer curiosos e a aceitar que pode haver mais coisas no céu e na terra do que as que são sonhadas pela nossa filosofia. A sinfonia do nosso planeta está longe de estar completa. Há movimentos inteiros que ainda não ouvimos, notas que ainda não foram tocadas. E na busca para decifrar esta música enigmática, continuamos a nossa exploração sem fim do nosso extraordinário lar.